De fato, nessa passagem, vemos que Jesus, depois da transfiguração com alguns dos discípulos, mostrando para eles ali Elias e Moisés, desce do monte e encontra uma grande multidão junto aos discípulos. E, chegando até ali, vê que existiam escribas ali no meio, que estavam contendendo com seus discípulos, que estavam disputando com eles acerca de um assunto. Qual assunto é esse? Um menino endemoniado, um menino que tinha um espírito, que quando o pegava, o ia definhando, ia deixando ele numa situação precária. Quando Jesus chega, aquela multidão olha e vê que é Jesus, e logo corre até ele e se prostra diante de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, nos versículos da frente, que quando aquele homem viu que era Jesus, falou assim: opa, chegou alguém que é diferente. E um da multidão, olhando para isso, falou assim: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, para que expulsassem o demônio que estava nele. Verdadeiramente, se a gente for entender, se discípulo é aquele que anda com Jesus, normalmente ele tem que ter autoridade. Discípulos eram aqueles que estavam separados com Jesus, ou seja, todos os dias estavam ali com Jesus, todos os dias caminhavam com Jesus, ouviam as pregações de Jesus, ouviam os milagres acontecer, mas quando Jesus não estava perto e precisou da autoridade, eles não tinham nenhuma. Onde o Espírito se manifestou, eles não deram conta de expulsar. Aonde Jesus olha para eles e faz um sermão, aplica uma palavra bem complicada, olha na cara deles e fala assim: ô geração incrédula. Eu fui pesquisar acerca da palavra incrédulo. É aquela pessoa que lança uma palavra, mas nem confia naquilo que fala. Ou seja, para expulsar aquele demônio, eles tinham que mandar sair e confiar que ia sair. Ou seja, quando eles olhassem para aquele demônio e falassem: sai daí, vai-te embora, eles tinham que confiar naquilo que estavam falando. Mas até aquele momento, os discípulos só olhavam e falavam: sai, e não acreditavam no que saía da sua boca. Quando eles falavam, a palavra não saía com poder, porque eles até falavam bonito, eles até falavam assim: Jesus ensinou desse jeito, se Jesus faz, por que a gente não consegue? A gente vai ficar aqui na terra para representar Jesus. Se ele consegue, a gente também consegue. Só que havia um mistério. Havia algo por trás dessa libertação. Havia algo por trás que os discípulos necessitavam de aprender. Ao qual, estudando, você vai perceber que a falta de fé dos discípulos era porque Jesus sempre estava perto. Acontecia alguma coisa, por Jesus faz. Jesus, eu confio em ti. Eu lembro muito bem de Jesus vindo sobre as águas, tempestade comendo solta. Um discípulo olha e fala assim: se é Jesus, manda ele ter contigo. Jesus fala: então vem. Ele vai andando sobre as águas, só que ele começa a afundar. Do porquê? Ele pediu para ir com Jesus, Jesus confirmou a palavra, só que faltou crer na palavra. Verdade. Ele começa a afundar. Ele começa a definhar, afundar dentro daquela água. E Jesus está com aquela mão falando: rapaz, ô Pedrão, você tem pouca fé. Tem que melhorar isso. A gente tem que arrumar essa situação. Voltando para o texto, a gente começa a ver e entender que o pai olha para Jesus e fala assim: ô Jesus, aconteceu da seguinte forma: trouxe o meu filho endemoniado, seus discípulos não conseguiram expulsar. E aquele homem começa a descrever o que o Espírito fazia. O Espírito fazia ele ranger os dentes, definhava, ele se debatia. Ou seja, ele explicou para Jesus o que o Espírito fazia com o filho dele. E muitas das vezes, para Jesus poder fazer alguma coisa, ele precisa saber o que está acontecendo. Verdade. Eu sei que Jesus conhece o nosso coração, sabe o que a gente vai pedir. Mas quando a gente ora, a gente tem que pedir do mesmo jeito. Porque o nosso coração tem que estar voltado a Deus. Não é só falar: Jesus, entra na minha casa e faz alguma coisa lá. Não. Detalha para Deus, fala assim: Deus, entra na minha casa, cura minha família e restitui a saúde. Pronto. Detalhou. Fez uma oração. E muitas das vezes, se a gente for pegar o hino que foi louvado aqui, há uma confirmação da palavra acerca da oração. Porque se a gente não ora, como que a gente pode bater no peito e falar que somos crentes, cristãos? A gente chega lá fora e fala: não, eu sou cristão, eu uso um terno, eu ponho saia, gravata, mas não tem uma vida íntima com Deus. Os discípulos caminhavam com Jesus, só que não deram conta de expulsar um demônio.
Os discípulos estavam todos os dias com Jesus, mas não deram conta de um demônio. Se a gente for seguir o texto, quando o espírito maligno vê Jesus, logo ele se manifesta. Por quê? Porque Jesus sempre estava cheio. Mas você vem olhar para mim e falar assim, não, porque ele é filho de Deus. Não, Jesus é filho de Deus. Só que sendo Jesus filho de Deus, ele subia no monte. Ele jejuava, ele orava. Qual que é a sua desculpa? O que você tem para disfarçar isso? O filho de Deus fazia isso, quem dirá nós? Porque quem estava condenado ao inferno era nós. Jesus não tinha nada a ver com a situação. Jesus não tinha nada a ver com isso. Só que ele foi para a cruz. Ele se entregou. E a gente coloca muita desculpa para evitar certos tipos de atitudes de Deus na nossa vida. Onde se a gente tirar do texto esse espírito maligno e trazer para os dias de hoje, o espírito maligno pode ser uma palavra lançada. Pode ser algo que fizeram para você. Posso melhorar um pouco? Pode ser a rede social, pode ser o celular, pode ser uma conversa de WhatsApp, pode ser o demônio ou o espírito maligno que está atormentando a sua vida. Só que às vezes a gente não dá lugar, não dá brecha, fala, não, eu sou crente, isso daí Jesus resolve. Só que a gente deixa acumular um certo ponto de sempre estar procurando a Jesus e falar, por que acontece isso? Só que quando a gente tem a oportunidade de fechar essa brecha, a gente deixa passar. E olhando, a gente continuando lendo os versículos, vê que o menino se manifesta. E Jesus olha para o pai dele e fala assim, ô moço, quanto tempo faz que acontece isso? O homem olha e fala assim, desde quando era jovem, desde quando era pequeno. Então aquele rapaz sofria daquilo faz muito tempo. E não tinha ninguém que pudesse fazer algo por ele. Só que naquele dia ele encontrou Jesus. Antes tinha encontrado os discípulos, que era para ser grande coisa, mas não resolveu. Mas ali também estava Jesus. Porque onde os discípulos não conseguiram fazer, Jesus tomou a autoridade e falou, se vocês não dão conta, geração incrédula, eu vou e faço. Eu vou e faço. E descrevendo acerca do espírito imundo, você analisa no texto que ele fala, por vezes joga ele no fogo, por vezes também na água, quebra o todo, deixando ele com aspecto de morto. E se a gente for entender sobre fogo, trago à minha memória acerca de Elias enfrentando os profetas de Baal. Segundo estudos dizem que os profetas de Baal escondiam fogo debaixo do altar, aonde, enquanto todo mundo estava intertido no meio do movimento, eles riscavam o fogo pegava e falava, Baal respondeu. Só que quando Elias chega, ele repara o altar de Deus, e a primeira coisa que ele fala, joga água, 3 vezes ainda. Ou seja, o fogo que era manifesto ali, não seria de demônio, não seria de Baal, até porque não tem como, Baal não existe. O fogo que desceu foi do alto, mistério de Deus. No texto do menino endemoniado, é muito simples se você for entender. Porque Jesus acabou de descer do monte. Ou seja, só desce quem está em cima. O fogo que desceu de cima, que foi Jesus naquele dia, era maior que o fogo que o demônio jogava no menino. O texto também fala que lançava ele por vezes na água. E a gente entende quando Jesus se batiza. Jesus foi batizado por João Batista e ele foi mergulhado na água, depois assim ele voltou. O Espírito Santo pousou sobre ele como uma bomba, em representação corpórea. E a gente começa a entender que a água que era citada aí, era onde o demônio lançava ele. Só que também tinha uma água diferente, que é a água do batismo. A água que é usada para pegar os seus pecados, deixar dentro da água, você nascer uma nova criatura, de um caminho reto. E decorrendo acerca do texto, a gente pode ver que a situação ali já estava precária para os discípulos. Jesus chega, o demônio olha para Jesus e se manifesta. Lembra de Jesus em Gadara? Jesus acaba de chegar para os discípulos dentro do barco, só pisa o pé na terra, o endemoniado gadareno sai correndo e se dobra diante de Jesus. E só para a gente nivelar o tamanho do espírito, o nível que estava ali, o texto diz um espírito. Lá em Gadara era 7, era pior. Porque quando ele responde, Jesus fala assim, o que temos nós contigo? E Jesus pergunta, quem é? Ele fala, legião.
porque somos vários. Ou seja, se só com o espírito está ruim, imagina com mais. Se só com um já é difícil travar uma guerra, imagina com mais espíritos. E Jesus expulsa aqueles demônios para uma manada de porcos que está ali e livra aquele moço. A gente continuando nesse texto, a gente vê que quando Jesus repreende aquele demônio, ele repreende e fala: espírito maligno, sai dele. Só que tem um segredo nesse versículo. Jesus fala: sai dele e não volte mais. Jesus expulsou aquele demônio e selou aquele rapaz. Porque se a gente for ver o Evangelho de Lucas, a gente vê acerca de como um espírito maligno sai de uma pessoa, ele vagueia por lugares sólidos, ele fica ali, e não achando repouso, ele fala assim: então eu voltarei para a casa que eu fui expulso, eu vou voltar para aquela casa. Enquanto ele volta e vê a casa bonitinha, de terninho, gravata, de vestido, estando na igreja, mais vazio, sabe o que ele faz? Ele volta, mas não volta sozinho, ele traz 7 piores. E fica igual o endemoniado gadareno, fica batendo cabeça e falando: Deus, por quê? Porque deu brecha. Porque abriu uma porta para demônio entrar e depois fica reclamando e colocando a culpa em Deus. Se a gente abre a porta para Satanás entrar e fazer o que quiser na nossa vida, que culpa tem Deus? Verdade. O nome de Jesus é usado para expulsar demônio. Por que a gente não usa? Será que estamos igual à geração de incrédulos? Que a gente fala: sai em nome de Jesus, mas não acredita? Vai dar certo em nome de Jesus, mas a gente não acredita? Deus vai entrar com providência, mas a gente não acredita? Do que adianta falar? É melhor ficar calado. Se for lançar uma palavra para uma pessoa e não confiar naquela palavra, fica calado. É melhor. Recomendação. Amém? E analisando acerca disso, acerca de sai dele e não volte mais, acerca de Jesus expulsar aquele espírito maligno, e ainda afirmar: não volte mais, é como se ele estivesse falando: espírito, sai, porque esse daqui já está selado por mim. Vamos de Bíblia? Quando você levantou a mão para aceitar Jesus, quando Jesus entrou na sua vida, você estava com uma casa vazia, ou cheia de demônios. Quando você tomou a decisão de falar: eu aceito Jesus, eu vou me batizar, é como se Jesus estivesse falando: isso, vem para a minha presença que eu vou te selar, eu vou te guardar. E quando a gente recebe Jesus, aceita Jesus, a gente é livre de possessões demoníacas e fica uma casa limpa. É onde o Espírito Santo vem e entra. É onde o Espírito Santo entra para fazer morada. Ou seja, se a gente está na igreja e não sente a presença, é onde a gente tem que começar a se preocupar. Começar a buscar mais a Deus. Porque, vamos de Bíblia, Apocalipse diz que o Espírito vai ser tirado da terra. Quem tem o Espírito sobe, quem não tem fica. Vamos pela Bíblia? Se eu não estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou vazio, ou eu estou cheio de demônio. Você pode perceber que quando alguém está endemoniado, ela não olha no olho de alguém que está cheio de Deus. Verdade. Esse olhar manifesta. Olha o texto. Se olhar no olho de quem está cheio da presença de Deus, manifesta. Verdade. No final dos versículos, os discípulos falam: por que a gente não conseguiu? Ô Jesus, porque a gente andando com você, vendo o que o Senhor faz, por que a gente não deu conta? Jesus rasga o verbo para eles e fala assim: tem casca de demônio que só sai diante de jejum e diante de oração. E isso dá uma classe acerca de demônios e acerca de Deus. Sabemos nós a Trindade: Pai, Filho e Espírito. E os demônios também têm classe. Tem demônio que você vindo na igreja, se enchendo de Deus pela presença, você expulsa. Só que tem demônios, se você não abrir jejum e oração, meu filho, ele vai brincar com a sua cara. Ele vai se andar na sua cara. E vai falar assim: tu é crente ou não é? Incrédulo. Quem não se reveste de Deus, lamento lhe informar, ou vira palco, ou vira um palco para Satanás brincar, ou vira casinha os demônios virem fazer o que quiser da vida e deixar largado. Vamos para o livro de Jó? Jó estava cheio de Deus, era um homem inteiro, se mantinha no caminho de Deus.
Deus dá permissão para Satanás tocar em tudo. Verdade. Só não toca na vida do meu servo, porque ele está cheio de Deus, ele está cheio da minha presença. Todo mundo que estava ao redor de Jó se afasta, ele perde tudo, só fica a esposa. A esposa, em vez de ajudar ele, chega para ele e fala assim: ó, você viu o que teu Deus fez contigo, rapaz? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olha para ela e fala assim: ó, se tu entendesse o mistério, se tu fosse crente de verdade, tu ia entender. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Versículo 42, Jó declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É necessário entregar essa mensagem, porque Deus falou assim: vai e entrega. Avisa a igreja. Está cheia de Deus ou está servindo de palco para Satanás? Verdadeiramente, pela Bíblia, Satanás não quer te tirar da igreja. Satanás não quer ver você longe dos irmãos. Não, nunca foi um mistério. Ele quer te manter dentro da igreja com uma visão errada de quem é Deus. Está vendo o evangelho que é pregado aí fora? Tu pode, tu consegue, tu é. Você consegue tudo, vai dar tudo certo. E o verdadeiro evangelho, o que que diz? Vai faltar. Vai doer. Você vai perder. Tem coisas que não vai chegar na sua vida. Só que é igual Deus olhando para Paulo e falando: só minha graça te basta. Se a gente começar a entender esse mistério do texto, onde Jesus olha para aquele demônio e fala assim: espírito maligno. Eu imagino conjectura comigo agora, Jesus olhando para ele, quando ele se manifestasse e falasse assim: o espírito, tu já brincou, tu já fez o que você quis com a vida desse jovem, tu já fez tudo, só que agora quem chegou é maior que você. Sai. Imagina o poder desse sai de Jesus. Quando Jesus se entrega na cruz, morre, ele entrega a sua vida e depois ressuscita. A gente começa a entender que foi aberta uma porta no céu que não existia, ao qual a gente foi colocada na fenda para poder passar para o céu. Não dá para a gente colocar pecado nas costas e falar: eu vou entrar. Não dá para a gente olhar para o céu e falar assim: não tem problema não, depois eu mudo, que se a trombeta tocar, acabou. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Se a gente estiver dando espaço para demônio brincar na nossa vida e falar assim: amanhã eu me arrependo, não tem problema não, e se a trombeta tocar? Glória a Deus. Vai continuar sendo casa de demônio aqui na terra? A Bíblia vem nos dizer, quando Jesus se entrega, a Bíblia diz assim: que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, assumiu figura de servo e foi obediente. Glória a Deus. Tem crente que vem para a igreja e quer ser obediente a Deus, quer brincar? Fazer o quê? Foi obediente até morte, e morte de cruz. Jesus se entregou ali. Aleluia. Aquele Jesus que olha no texto e fala assim: sai dele, se entregou ali naquele momento. É como se Jesus estivesse olhando para Satanás e falando: Satanás, tu tem espaço para brincar com a vida de qualquer um, só que hoje eu me entrego. Você tem espaço para entrar na vida de qualquer um, dá um lugar porque agora eu vou entrar também. Aleluia. Não é só você que vai fazer morada, eu também vim brigar por aquela casa. Agora imagina Satanás olhando para Jesus: mas todos são pecadores. Romanos diz: todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Mas eu imagino Jesus olhando e falando assim: né? Você não entendeu o mistério? Eu vou abrir para você entender. Todos pecaram, mas o meu Pai decidiu dar uma nova chance. Chamada de graça. A gente está vivendo pela graça. Não é pela lei, é pela graça. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, ninguém se reuniria aqui. Verdade. Entendendo sobre casa? A minha carne, o meu eu, é uma casa. Só que está cheio do quê? Eu estou vindo buscar a Deus ou estou deixando de qualquer jeito para o demônio entrar? Se fosse pela minha carne, eu não estaria aqui. Minha carne quer deitar, quer dormir, quer descansar, estou cansado. Mas aqui dentro tem um espírito
que olhando para a minha carne cansada, fala assim, não tem problema, eu estou indo louvar a Deus, eu estou indo buscar a presença de Deus. Jejum e oração quebra todos os princípios da carne, é porque o espírito tem que ser fortalecido. Você quer expulsar demônios da sua casa? Quer guardar a sua família? Você quer livrar todos os seus parentes de demônios? Quer que Deus toque na sua vida? Quer que Deus comece a fazer? Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar. Eu tenho certeza que quando você começar a se entregar, a sua carne vai gritar para viver, mas o Espírito vai falar, sai daí que quem manda sou eu. Dá um lugar que quem manda sou eu. Lembrando nós, voltando no demoniado gadareno, que aquele jovem estava possesso por vários demônios. E quem sabe na nossa vida o demônio não é entre nós, mas usa em pessoas, objetos, rede social, para atacar a nossa vida. Já percebeu que quando você abre jejum dá uma dor de cabeça, não dá? Dá uma vontade de parar? Parece que o dia não vai para frente? Todo mundo se volta contra você? É como se Satanás estivesse falando, eu não posso deixar essa mulher jejuar, eu não posso deixar esse homem jejuar, porque senão o espírito dele se fortifica. E a carne fica fraca. A carne estando fraca, demônio não tem espaço para controlar. Glória a Deus. O espírito estando fortificado, aí eu quero ver Satanás olhar na sua cara e falar assim, você é meu. Você pode olhar na cara dele e falar assim, não, eu sou temporada do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, quando se entregou, ele abriu uma fenda para a gente ir para o céu. Mas ele também abriu uma fenda para a gente expulsar demônio. Retrair as portas do inferno. Porque tem um texto na Bíblia que diz, as portas do inferno não prevalecerão. Tu acha que foi você que conseguiu fazer isso? Tu acha que fui eu que consegui? Eu não conseguia nada. Foi Jesus. Quando se entregou, é como se as portas do inferno estivessem abertas. Jesus se entrega, elas se fecham. E não ande para prevalecer contra aqueles que estão em Deus, que estão confiando em Deus. Agora entrando em algo um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. A Bíblia diz lá em Mateus que muitos pregarão, louvarão, expulsarão demônios, mas não vão entrar no céu. É verdade. Porque tem um segredo que o jejum e a oração também traz, chamado santidade. Lembra do versículo que fala que sem santidade ninguém verá o Senhor? Segura. Aleluia. Se a gente não manter uma vida de santidade, não adianta expulsar demônio, falar de Deus, falar até do Espírito Santo e viver uma vida torta lá fora. O que você mostra ser dentro do culto, você tem que ser lá fora. No meio do serviço, dos amigos, você tem que ser lá fora. Aleluia. Porque quantos querem estar na presença de Deus, bonitinho, falando glória a Deus? Acabou o culto, virou o outro dia para lá, falando todo tipo de palavrão. Está cheia de Deus? É verdade. A boca fala que o coração está cheio. E aí? Verdade. Está cheio de Deus ou cheio de demônio? Tem demônio que não se manifesta e se revira no chão. Quer que eu te prove na Bíblia? Saul foi matar Davi, estava cheio de demônio. Só que ele não espumou no chão. Não revirou o olho. Ele meteu a mão na lança e falou, vou te matar. Tem gente bonitinha que está cheia de demônio. E quando vê um crente de joelho, fala, tá fraco. Verdade. Vai desistir. É quando o crente levanta e fala, amém. É demônio olhando e falando assim, não é possível. Eu fiz de tudo para acabar com a vida dela e ela ainda está de pé. Verdade. Eu fiz de tudo para cessar a família dela e ainda ela está de pé. No último versículo do texto, tem casta de demônio que só sai diante de jejum e oração. Entende que a santidade também é jejum e oração. Da mesma coisa que você usa para expulsar os demônios, é da mesma coisa que você tem que viver na terra. Quer alcançar a Deus? Quer chegar diante de Deus e falar, Deus, me ajuda? Quer ter intimidade com Deus? Jejum e oração. Quer se aproximar do Altíssimo? Melhor, vou melhorar então. Quer ver as coisas dar certo? Quer parar de falar palavrão? Quer tirar sua boca da perdição? Quer tirar sua vida da perdição? Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar a Deus para você ver como sobe o nível.
Começa a se entregar a Deus para você ver como que sobe o nível. Porque falar eu sou de Deus é muito fácil. Falar que Deus não tem poder é muito fácil. Assumir microfone para pregar e cantar, mostrando, não, o evangelho te aceita, está tudo certo, não tem demônio não. É muito fácil. Agora manifesta um demônio e manda a pessoa expulsar no próprio nome. Não sai. É no nome de Jesus. Aleluia. Somente no nome de Jesus. A graça foi por Jesus. Jejum e oração. Ou se toda a igreja pegasse isso e guardasse para a sua vida. Se entendesse esse mistério e colocasse em prática, eu tenho certeza que culto seria recheado de muita glória. Não estou falando que não tem. Mas imagina uma igreja toda jejuando e orando. Você acha que ia ter demônio que ia ficar de pé? Acha que tem inferno que ia prevalecer contra a igreja que ora e jejua? Porque a gente vê abrir igreja em todo canto. Abre uma porta aqui, abre outra ali. Mas manifesta um demônio lá no meio, para ver se está cheio de Deus ou se não está. Mistério. Jejum e oração. Glória a Deus. Quando Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, geração de incrédulos, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ter que suportar essa cambada nas minhas costas? Que não ora, que não jejua, que não busca a presença e fica nas costas de Jesus. Jesus, faz para mim. Entrega para mim. Ô Jesus, entra na minha vida. Se a gente entendesse o poder da oração. Lembra de quando você estava lavando a sua louça e falou, Jesus, entra lá. Quando você estava arrumando o seu quarto e falou, Jesus, cura a minha casa. Quando você foi tomar banho, dobrou seu joelho e falou, Jesus, está difícil, está complicado. Eu preciso da tua ajuda. Essa oração tem poder, você acredita? Glória a Deus. Porque no texto, lançaram a palavra para expulsar o demônio, mas não tinha poder porque não acreditava. Agora se você fala, Jesus, entra lá, confiando, eu tenho certeza que Jesus entra. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é o maior mistério de ser cristão? É quando a gente dobra o nosso joelho e entende que diminua eu, para que Deus cresça. Ele tem que aparecer na nossa vida. A gente tem que matar todos os dias o nosso eu, para falar igual Paulo, vivo não mais eu, porque Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Você acha que você tem que pegar o seu eu e deixar nos pés da cruz? Você tem que pegar o seu eu e colocar pregado na cruz, para que ele nunca mais venha comandar a sua vida e dar brecha para demônio. Para que nunca mais ele venha e olha para você e fala assim, ô crente, vou brincar com a tua cara. E tu olhar e falar assim, não tem problema não, quem manda aqui é o Espírito Santo, não sou eu. Glória a Deus. Voltando um pouco no texto, que lança no fogo. Se a gente entendesse esse poder, se a gente entendesse esse pensamento, porque quando o Espírito Santo desce em Atos 2, ele desce fazendo barulho, enchendo a casa em que estavam sentados, e a Bíblia diz, e foram vistas por eles línguas rebatidas como aqui de fogo. Os olhos de Jesus são como fogo. Agora imagina o tanto de fogo que é usado na Bíblia. Se a gente entendesse o poder do fogo, jejum e oração, seria tão mais fácil combater as hostes espirituais. Nome de Bíblia? Efésios, capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não dá para ir para o combate de peito aberto. Ou tu coloca a armadura para guerrear ou fica em casa. Se tu for de peito aberto, o demônio vai brincar com a tua cara. Mas quando tu começa a revestir a armadura, pegar a espada chamada palavra, jejum e oração, quero ver demônio bater na cara de crente fiel. Quero ver demônio brincar com crente que é fiel. Eu venho trazer essa palavra porque está muito fácil aí fora. Está muito fácil de pessoas que não suportam mais uma palavra acerca de demônio, satanás, salvação, céu e inferno, e estão aí fora procurando mensagens que agradam.
cultos que as pessoas pregam o amor de Deus, mas não tem capacidade de expulsar um demônio. Não tem coragem de orar, porque se orar e demônio manifestar, não tem autoridade. Ou como eu amo as mensagens do pastor Roberto. Ele chega lá e abre aquela Bíblia e começa. Tá doendo? Tem problema não. Começa. Como eu dou valor numa mensagem dessa? Dá uma mensagem de Jesus para essa geração? Não aceite a mensagem que te agrada. Aceite a mensagem que te mata e faça Jesus viver em você. Finalizando o texto, acerca de tudo isso, Jesus expulsa aquele demônio e sela aquele jovem. Um mistério acerca disso. Todas as vezes que algo for liberto da sua vida, o que vai selar é você não voltar atrás. Porque quando Jesus libera alguém de um demônio, de uma situação, a pessoa tem costume de fazer assim para trás, e voltar no mesmo poço. Mulher samaritana, à beira do poço. Jesus fala: se beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque todo dia ela tinha que ir lá tirar água. E o pensamento dela era na carne. Não tinha intimidade. Só que quando Jesus rasgou o verbo e falou assim: se tomar da água que eu der, nunca mais terá sede. E ela pergunta depois mais à frente: quem é verdadeiro adorador? Aqui que eu queria chegar. Quem é verdadeiro adorador? Aquele que adora aqui ou em Jerusalém? Jesus fala: nem aqui nem lá. Quem é onde estiver. Não precisa de localidade. Quem está cheio de Deus não precisa ficar falando: eu sou crente dentro da igreja. Não. A própria atitude vai mostrar que você é cheia de Deus. Que você é cheia da presença de Deus. Para finalizar essa mensagem, e a gente ir para que o Espírito Santo tenha nos entregar, é entender que quando a gente ora, o nosso coração também tem que estar orando. Boca para fora não vale mais nada. Primeiro é o coração, depois a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Não é primeiro a boca, depois o coração. Converte o teu coração a Deus, que a sua boca vai sair só palavras de glorificação ao Senhor. Quer ser selado acerca de todos os demônios que estão atacando a sua vida? Jesus te trouxe aqui hoje para ser liberto. Você quer ser selado? Existe um que vai selar a sua vida completamente. E tem por nome o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! O único que sela a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando que você não vai pecar, que você não vai errar. A gente erra. A gente falha. A gente ainda é carne. A gente ainda tem desejos. Mas todas as vezes o Espírito Santo vai estar lá falando: arrependei-vos. Arrependei-vos. E todo sentimento de tristeza, o Espírito Santo vai estar lá para falar assim: ó, eu sou o consolador da sua alma. Ô pregador, meu relacionamento não está indo certo. O meu casamento está indo por água abaixo. Meu pai e minha mãe estão quebrando a lenha lá em casa, eu estou tentando ficar firme. Nada está dando certo na minha vida. Ô pregador, eu venho do culto com mais de não sei quantas contas para pagar, mas eu venho dar glória a Deus. Está tudo amarrado lá na minha casa. Tudo dando errado. Satanás usando pessoas para destruir a minha vida. Mas eu ainda tenho coragem de chegar no culto aqui, levantar a mão para o céu e falar: se Deus me der, amém. Se não der, amém também. Aleluia! Quer um recado de Deus? Se você abrir seu coração, Ele entra. Vai dar tudo certo? Pode ter certeza. Mas antes de dar certo, as marcas têm que ficar para Ele mostrar para você que não foi por causa de você, foi por causa de Jesus que morreu na cruz.